Alguma vez você já criou um projeto complexo no After Effects, mas precisava que alguém que não tem muito conhecimento editasse esse projeto de maneira simples? Bom, se você já encontrou essa dificuldade, eu tenho algumas dicas que podem te ajudar bastante. Essa é uma dificuldade que pode ser bem recorrente. Talvez você tenha criado um projeto para um comercial de varejo que vai passar na televisão, mas precisa que uma pessoa com menos experiência faça a atualização dessa oferta, por exemplo, um estagiário na produtora. Ou então você está criando um audiovisual ou alguma coisa que depois você vai precisar que o seu cliente faça. Talvez ele tenha um departamento de marketing ou talvez ele seja interessado em vídeo e quer ele mesmo ir atualizando o material que você produziu para ele. No meu caso, isso é muito importante para os templates que eu crio, porque eu preciso fazer projetos cada vez mais complexos e interessantes, mas eles precisam estar muito acessíveis ao maior público possível, ou seja, pessoas que têm pouco conhecimento no After Effects. Dá uma olhada nesse projeto. Ele tem uma aparência até que simples, mas eu confesso que ele foi bem complexo de produzir, porque eu precisava que aquilo que eu fiz no cinema 4D fosse fácil de alterar aqui no After Effects. Ou seja, eu produzi o papel amassando dentro do 3D e de alguma forma eu fiz com que fosse possível trocar todas as texturas aqui no After Effects, tanto a textura de fundo quanto a textura do próprio papel. Para mim, o primeiro ponto para você criar um projeto fácil de editar é a organização. Nesse caso, eu fiz uma organização bem intuitiva, porque através desses números aqui, eu conseguia deixar claro para quem fosse editar qual ordem ele deveria seguir na hora de customizar o projeto. A segunda questão, então, o projeto precisa ser intuitivo, ou seja, depois que a pessoa clica aqui nessa primeira composição, no meu caso aqui, ela vem para uma tela em que ela, só de olhar, ela já entende o que ela vai customizar. Nessa tela aqui, ela tem a opção de customizar o background através de controladores interativos na própria viewfinder de quem está editando o projeto. Ok, aqui eu vou fazer um parênteses porque você vai me falar, pô cara, precisa saber muito de expressão para poder criar esse tipo de controlador. Não é tão difícil quanto parece. E eu vou criar um projetinho novo aqui para te explicar passo a passo como esses controladores funcionam e você vai ver como eles podem ser úteis no teu dia a dia para deixar os teus projetos mais acessíveis. Lá no seu projeto, então, você vai criar uma composição e você vai fazer nessa composição com que cada frame seja uma das opções que você quer que o usuário escolha. Então, nesse primeiro frame é essa textura de concreto, no segundo frame é madeira, no terceiro é papel e assim por diante. Cada frame vai ser uma das escolhas. Depois que a tua composição está toda configurada, você vai pegar ela e arrastar para dentro da composição onde você quer usar ela. Nesse caso aqui, eu criei uma nova composição só para mostrar para vocês a lógica por trás do negócio. Ok, e daí aqui você vai pegar essa composição e com as teclas de atalho Ctrl, Alt, T, você vai habilitar o Time Remapping. O Time Remapping, ele manipula o tempo da composição, ou seja, no primeiro keyframe a gente tem o segundo 0, no último keyframe a gente tem o tempo total dessa composição, que nesse caso são 7 frames. Eu vou deletar esse último keyframe dessa maneira
a gente vai ficar sempre no primeiro frame. Agora, com esse layer aqui selecionado, a gente vai lá na aba de efeitos e nesta aba aqui, ó, controladores de expressão, a gente vai adicionar um slider control. Dessa maneira, a gente vai usar esse efeito aqui, que é um slider control, para manipular o nosso time remap. Para você linkar essa propriedade no slider que a gente tem ali em cima, é muito simples. Hoje em dia, aqui ó, na mesma linha do time remap, tem o que a gente chama de peak whip. Você clica e arrasta essa opçãozinha até o efeito que você quer linkar. Dessa maneira, ele vai automaticamente criar a expressão que você precisa para fazer com que, quando você modifique os valores do slider, ele automaticamente mude os valores do time remapping. Só que tem um segredinho aqui, tá? Se você simplesmente deixar isso como tá, não vai funcionar como você imagina. É necessário dividir esse valor pelo FPS da sua composição, ou seja, pelo frame rate dela, quantos frames por segundo ela tem. No meu caso aqui é 30. Se você tiver dúvida, aperta Ctrl K e veja qual é o FPS, frame rate, da sua composição. Agora olha só que maneiro isso. Eu vou aqui modificando esse valor que agora está 0 e vou colocando 1, 2, 3, 4, 5 e automaticamente o meu background vai se modificando a partir dos números que estão ali naquele controlador. Isso é muito legal. Foi fácil, né? E isso é o que 90% dos templates que estão à venda por aí faz para tornar fácil para quem compre poder customizar sem problema os projetos. Mas você percebeu que no meu template é um pouco mais chique, né? Tem uma interface de usuário que você arrasta para selecionar aquela opção que você quer. Bom, isso não é muito diferente do que eu fiz ali e eu vou te mostrar como que isso funciona. Agora, no meu projeto, você clica e arrasta para escolher qual fundo você quer. E isso é praticamente a mesma coisa, não complica muito, sabe? É só uma expressão a mais que você vai adicionar. E eu vou te explicar como é que ela funciona, tá bom? Todos esses elementos dessa interface gráfica foram criados utilizando os elementos que eu criei para esse meu projeto e shape layers, layers de texto, para criar a interface em si. O que eu preciso agora que você faça é anote a posição inicial do X desse nosso controlador e a posição final, ou seja, aonde ele vai estar quando estiver mostrando a última opção que o usuário pode escolher. Então você vem aqui e anota esse valor também. E depois você vai criar essa interface, né? Dispor um frame para cada uma das opções que o usuário vai ter para escolher. E conforme o controlador se movimenta, através de uma expressão que eu vou te explicar agora, você vai poder ver o background sendo modificado. Eu vou agora dividir o meu viewer em duas partes para ser mais fácil para você acompanhar. Clica no nome da composição e clica em New Comp Viewer. Quando você clica aqui, ela vai dividir a tela. E daí, de um lado eu vou deixar a interface e do outro lado eu vou deixar a composição com os backgrounds. Ou seja, essa interface aqui vai controlar o time remap dessa composição do background que está dentro dessa outra composição aqui, certo? Aqui ó, no time remap da composição tem uma expressão muito parecida com o que a gente tinha feito antes, mas aqui tem uma expressão linear. De vez em quando eu falo sobre expressões lineares porque elas são muito úteis, mas basicamente o que elas fazem é converter um valor em outro. Eu vou te explicar agora. Eu estou aqui com a tela dividida aqui em cima, mas aqui embaixo
toda a minha tela tem só uma timeline. E como eu vou ter que linkar esse time remapping aqui do meu background nessa outra timeline, eu vou clicar e arrastar essa timeline aqui para o cantinho, porque dessa maneira eu vou conseguir dividir a tela embaixo também, como eu fiz em cima. Agora eu criei aqui uma variável que eu chamei de BG e vou usar esse handlezinho aqui, que é o pick whip de expressão, para linkar essa variável à posição X do nosso controlador. Por que posição X? Porque é no eixo X que ele se move quando ele é arrastado para customizar os backgrounds. Só clica aqui, solta e o After automaticamente vai escrever essa expressão para nós aqui, Show de bola! Logo abaixo a gente vai escrever a nossa famosa expressão linear. Ela vai funcionar com a seguinte lógica. Você escreve linear, abre parênteses e você vai colocar 5 parâmetros que eu vou te explicar. O primeiro é da onde que você vai pegar os valores. Eu coloquei aqui BG, que como vocês bem sabem, é o eixo X desse meu controlador aqui. Lembra que eu pedi para vocês anotarem os valores finais e iniciais, né? O segundo parâmetro, então, vai ser a posição inicial do BG. A lógica aqui é a seguinte: quando o nosso BG estiver nessa posição inicial, o time remap, que é onde eu estou aplicando essa expressão, vai ser o valor 0. Quando ele estiver na posição final dele, ou seja, aqui no final, e o valor dele for 1545, que é o valor que eu tinha anotado, o nosso time remap vai ser o valor 7. Tudo isso dividido pelo frame rate da composição, que nesse caso aqui eu tinha feito todo o projeto a 24 frames por segundo. Pronto, já está funcionando o controlador. Foi simples, não foi? Se você tiver dúvida, volta e assiste passo a passo, porque não tem muita complexidade ali. Talvez você apenas não esteja familiarizado com as expressões. Vamos agora para mais 2 passos que eu considero muito importante para o seu projeto ficar extremamente fácil para qualquer pessoa que tem conhecimento bem mínimo em After Effects poder editá-lo. A outra dica então é esconda. Tudo aquilo que você não quer que o usuário final interaja, você deve esconder. Eu tenho o costume de fazer uma pastinha que eu chamo de outros, e tudo aquilo que eu não quero que o usuário interaja vai ficar aqui dentro. Se ele for um usuário que não tem muita familiaridade com o After, ele vai até se assustar e não vai querer mexer mesmo, porque as coisas aqui vão estar mais complexas do que nessa estrutura intuitiva. Deixa isso aqui fechadinho. Uma outra opção extremamente útil é essa daqui, que se chama Shy. Ela funciona da seguinte maneira: você vai lá no layer que você não quer que a pessoa veja ou mexa e vai clicar nessa opção aqui, Ele vai ficar abaixadinho. E daí quando você vir aqui e habilitar o Shy, ele vai esconder todas aquelas camadas. Não vai estar mais aqui aparente na timeline. Dessa maneira, o usuário final não vai nem saber que aqueles layers existem. Para finalizar, documentação. Eu, nos meus templates para VideoHive, costumo criar um PDF. Dentro desse PDF, eu explico tudo certinho para o usuário, como ele precisa fazer para editar os projetos, passo a passo, tudo muito bem documentado. No seu caso, se é um projeto mais simples para usar só dentro da tua produtora, tu pode fazer um arquivo de texto explicando passo a passo cada etapa que o editor ou o cliente vai precisar fazer para customizar o projeto de maneira simples. Documentação é fundamental. Muitas vezes pode ser até um tutorial com captura de tela. Seguindo esses passinhos aqui, você vai ter projetos de After Effects muito mais intuitivos e fáceis de usar.
mesmo usuários novos para o programa vão ter facilidade para conseguir navegar e obter o máximo da sua criação. E aí me fala, tudo isso que eu te contei aqui te deu alguma ideia ou te ajudou em algum sentido no seu trabalho? Compartilha comigo as coisas que você pensou em relação a isso, que eu vou ficar muito feliz em descobrir se isso realmente foi de utilidade para alguém. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.